de outras latitudes. 2.3 O povo crucificado, luz das nações. Falando da missão de servo, o deutero Isaías o descreve, enfim, como luz para todas as nações, Isaías 42:6 e 49:6. Esta caracterização parece paradoxal, pois anteriormente o servo era apresentado com o rosto desfigurado e com a aparência nada luminosa. Pela descrição dos 4 cânticos, o servo provocava antes reações de asco, sobretudo por causa do modo escandaloso de sua aparição e do caráter inaudito de suas afirmações. Do mesmo modo, o povo crucificado desmascara com a sua simples existência a grande mentira que regula a relação entre todas as nações, opondo-lhe uma verdade humanizante. De fato, a realidade concreta do povo crucificado constitui um impulso mais apropriado para pôr a nu as verdadeiras relações de injustiça e de exploração que vigoram entre as nações. Desmascaram deste modo a falsidade das ideologias que ocultam em si situações desumanas. É este o sentido da afirmação segundo a qual o povo crucificado oferece uma luz necessária e imprescindível. A luz oferecida pelo povo crucificado se apresenta assim segundo um duplo movimento desmascarador e propositivo. O povo crucificado é, sobretudo, a melhor referência apta para identificar a verdadeira enfermidade dos povos ricos e opressores, pondo a nu como a sua condição de miséria e de exploração é o direto resultado das injustas relações estabelecidas e mantidas pelas nações do primeiro mundo com as mais pobres. A esse respeito afirma Sobrino: diante do povo crucificado, dizia e elacuria, os outros mundos podem conhecer sua verdade pelo que produzem como em um espelho invertido. E usando a metáfora da medicina, dizia que para saber como está a saúde do primeiro mundo é necessário fazer uma coproanálise, isto é, um exame de fezes. Pois bem, o que aparece nessa análise é a realidade de povos crucificados, e isso é o que dá a medida da saúde de seus causadores. A descoberta é trágica, mas necessária e saudável, pois só desta maneira as nações poderão basear-se na verdade. O povo crucificado, além disso, oferece uma luz positiva, mantendo viva a utopia e indicando até o caminho mais adequado para a sua realização. Ao fazer isso, ele denuncia como improponível o modelo oferecido pelo primeiro mundo da civilização do bem-estar sem limites. Este modelo é não somente impossível de se universalizar, mas também eticamente desumanizante, tanto em relação às nações ricas como em relação ao terceiro mundo. Em alternativa a esta solução, o povo crucificado propõe, portanto, a civilização do trabalho contra a da capital e a civilização da pobreza baseada na partilha justa e austera dos recursos da terra contra a do consumismo desenfreado. O povo crucificado oferece, enfim, luz para que historicamente pode e deve ser hoje a utopia. Essa utopia no mundo de hoje não pode ser outra coisa senão a civilização da pobreza, o compartilhar todos austeramente os recursos da terra e a civilização do trabalho sobre a da capital. Formular assim a utopia aparentemente tão simples, mas tão difícil de realizar é possível pela luz do povo crucificado e não pelo que provém de outros mundos. 3. O povo crucificado, princípio de salvação universal, concluindo suas reflexões sobre a natureza e sobre a eficácia salvífica do povo crucificado, Sobrino procura indagar em que consiste propriamente a salvação que ele traz a toda a humanidade. Insiste, todavia, no seu caráter histórico, em conformidade com o dado que tanto a crucificação quanto o carregar o pecado do mundo, características essenciais do povo crucificado, são autênticas realidades históricas. Ele adverte, porém, que essa pesquisa é necessariamente pervadida
por uma aura de mistério e de escândalo pelo seu caráter extremamente singular. Mas seja como for, este escândalo, sem aceitar a possibilidade que o povo crucificado traga salvação, vão será repetir que o servo e Cristo crucificado atrasem, e sem historizá-la de alguma forma, vão será repetir que o servo e Cristo crucificado trazem concreta e verdadeira salvação, a não ser que se reduza esta ao resultado de uma arbitrária vontade de Deus, puramente invisível, só por ele conhecida e em nada verificável. Mas recordemos o que dizia Elá Curia: não há história de salvação sem salvação na história. Com base neste pressuposto, Sobrino se propõe captar o testemunho de determinados valores que oferecem concretude àquela particular realidade salvífica trazida pelo povo crucificado. Em primeiro lugar, a própria existência do povo crucificado é a expressão do pecado do mundo e, ao mesmo tempo, a ocasião privilegiada para poder acolher o convite à conversão. O povo crucificado, além disso, testemunha valores que não se encontram em outro lugar. Os bispos latino-americanos em Puebla e reconheceram a afirmação publicamente o seu potencial evangelizador sublinhado nele, os valores evangélicos de solidariedade, serviço, simplicidade e disponibilidade para receber o dom de Deus. Puebla 1, 147. Esta afirmação é comentada por Sobrino nos seguintes termos. Dito isto em linguagem histórica, os pobres têm um potencial humanizador porque oferecem comunidade contra o individualismo, serviçalidade contra o egoísmo, simplicidade contra a opulência, criatividade contra o mimetismo cultural imposto, abertura à transcendência contra o rude positivismo e crasso pragmatismo. Para o autor, o povo crucificado é, aliás, portador da esperança. Embora com efeito partindo de outros parâmetros, se possa sempre objetar que o pobre não pode não esperar contra toda a esperança, este povo testemunha o dado incontestável da presença de uma esperança ativa que se revela na capacidade de se engajar na sua própria libertação. A expressão mais completa da salvação que o povo crucificado pode oferecer é indubitavelmente o seu testemunho de amor. O martírio é a sua prova mais evidente. É simplesmente verdade que os inúmeros mártires do povo crucificado mostram que o amor é possível, porque é real que um grande amor porque é real e que um grande amor é possível, porque muitos o mostraram. E num mundo estruturalmente egoísta, baseado certamente no egocentrismo, que até se gloria disto, esse amor é uma grande oferta de humanização. Além disso, por paradoxal que possa parecer, o povo crucificado não nutre nenhum tipo de ódio contra os seus opressores, nem tampouco quer triunfar sobre eles. Manifesta antes o desejo de compartilhar com eles todas as coisas e começar pela oferta sincera de perdão. Esta é a condição necessária para gerar no mundo injusto e desumano os primeiros germes daquela solidariedade já testemunhada no seio do povo crucificado. Daí se segue que este povo experimenta um estilo alternativo de sua igreja, certamente mais digno de crédito e mais relevante, dentro do qual se vivem uma fé e uma santidade mais autênticas. O término dessa reflexão acerca do caráter salvífico do povo crucificado, Sobrino chega à seguinte conclusão. Analisamos a realidade do povo crucificado em relação com o ato sofredor pela semelhança histórica com o que dizem os cânticos do servo. Mas esse povo crucificado, de forma mais diferenciada em sua concreta realidade histórica, por ser povo e não um indivíduo, se assemelha a Cristo crucificado e o faz presente na história. E o faz presente antes de tudo pelo simples fato de estar massivamente na cruz, mas o faz
presente também porque, como o Cordeiro de Deus carrega o pecado do mundo e carregando oferece a todos luz e salvação. Conclusão. A originalidade da reflexão dos nossos autores acerca da cruz de Jesus Cristo no contexto da soteriologia reside propriamente na tríplice articulação por eles efetuada. Primeiro, a articulação entre a soteriologia clássica e a formulação da doutrina da redenção numa linguagem atualmente significativa e relevante. 2. Articulação entre a eficácia salvífica universal e valor singular e único do martírio de Jesus. Terceiro, a articulação entre a transformação das estruturas sociais injustas e conversão do coração humano como das dimensões recíprocas e complementares da concepção cristã de salvação. Para obviar as dificuldades oriundas dos modelos clássicos da redenção, Leonardo Boff e J. Sobrino ressaltam o valor salvífico da inteira existência histórica de Jesus culminada no evento de sua paixão e morte. Nessa nova moldura, a cruz emerge como cumprimento da inteira vida de Jesus, concebida como existência sacrificial e, portanto, como sacrifício agradável a Deus, porque expressão histórica mais perfeita da plenitude do amor de Jesus. John Sobrino, em particular modo, aprofunda as relações entre a concepção de Deus que emerge na paixão e amor de Jesus e a salvação humana. Segundo ele, além de constituir a coroação da inteira existência sacrificial de Jesus, a cruz é ainda a manifestação mais clara do homem verus e a expressão mais perfeita da credibilidade do amor de Deus para com cada ser humano e para com a inteira humanidade. Sobrino afirma ainda que na cruz se dá o cumprimento do desígnio salvífico de Deus. O desígnio este que se revela no fato mesmo de Deus transformar a morte ignominiosa do Filho, expressão da mais absoluta rejeição a si próprio e ao seu desígnio no evento salvífico por excelência, porque vértice e cumprimento da inteira história da salvação. No que se refere à linguagem empregada por Leonardo Boff e J. Sobrino acerca da eficácia salvífica da cruz, por um lado, eles recorrem ao termo sacrifício, por outro, ao fazê-lo, cumprem uma autêntica reinterpretação deste mesmo conceito. A expressão cabal de tal reinterpretação é o sentido que tais autores conferem à palavra sacrifício, para exprimir a especificidade da existência histórica de Jesus, por eles chamada de existência sacrificial. Neste caso, eles rejeitam toda e qualquer concepção ritualista ou mítica de sacrifício para sublinhar, ao contrário, a singularidade do sacrifício de Jesus como expressão da sua atitude fundamental, mantida ao longo da sua inteira existência e culminada na cruz, de um amor incondicional para com Deus e para com os outros, vivido na obediência mais radical à vontade do Pai. Ademais, Leonardo Boff e J. Sobrino articulam de modo orgânico a universalidade da salvação oferecida por Jesus Cristo, com a singularidade do seu martírio concebido como expressão máxima, porque a mais credível da plenitude daquele amor que caracteriza o mistério da encarnação do Filho unigênito de Deus. Mas especificamente ainda, com relação à universalidade da salvação de Jesus Cristo, os referidos autores evitam a tendência a propor uma espécie de universalização genérica que ignore as concretas situações nas quais e através das quais esta salvação tem se dado. Na origem desta decisão encontra-se a consciência do caráter intrinsecamente histórico da salvação cristã, cujo testemunho mais autorizado é a própria Sagrada Escritura. Na verdade, a Bíblia concebe a salvação como essencialmente histórica, apresentando-se como aquela específica história da salvação,
com suas características históricas bem precisas, querida por Deus e por Ele mesmo, levada à perfeição na encarnação do seu Filho unigênito, cujo evento pascal constitui o vértice. Consideramos ser esta a razão pela qual Leonardo Boff concebe a salvação oferecida a nós por Jesus Cristo com o cumprimento da sua tríplice atitude existencial, da experiência de auto-entrega fiducial a Deus, de solidariedade e de reconciliação. Este concreto desdobramento do significado salvífico da vida, morte e ressurreição de Jesus, em vez de comprometer o caráter universal da salvação cristã, tem, na verdade, o objetivo de reafirmá-lo de maneira ainda mais incisiva. Além do mais, a preocupação com a recuperação da memória histórica de Jesus explicita no resgate das coordenadas históricas bem precisas que caracterizaram o desenrolar do seu ministério público e do caráter eminentemente histórico e político da sua morte, demonstra em última análise a importância singular que os teólogos atribuem ao personagem histórico Jesus enquanto encarnação do Filho unigênito de Deus. Algumas vezes porque prevalentemente orientado à atualização da mensagem e do testemunho de vida de Jesus, este interesse provocou a suspeita de uma insistência unilateral na causalidade exemplar da morte de Jesus. No entanto, há peculiar sensibilidade que estes autores manifestam com relação à dimensão histórica da pessoa e da pregação de Jesus se fundamenta justamente na consciência pressuposta ainda que nem sempre explícita da singularidade da sua identidade pessoal como o verbo de Deus feito homem. A TDL latino-americana foi muitas vezes acusada de operar uma verdadeira contraposição entre transformação de estruturas e conversão do coração. Somos da opinião que os autores estudados acentuam a importância da transformação das estruturas injustas justamente por considerá-las direto resultado da não conversão do coração humano. Assim concebida, a insistência na transformação das relações sociais e econômicas como sinal da conversão evangélica reflete uma particular ênfase colocada por tais teólogos na urgência das muitas estruturas da sociedade, particularmente advertida no continente latino-americano. Nesse sentido, tal opção não prejudica absolutamente o primado que a libertação do pecado assume em toda a reflexão cristã acerca da redenção. Isso aí, então, acabou aqui o capítulo 3 do livro Cruz de Jesus e o Sofrimento no Mundo.